Este programa é livre para todos os públicos. Pelo poder do Teu nome, Jesus, nos liberta nessa manhã. Pelo poder do Teu sangue, de toda distração, desânimo, culpa, medo, inferioridade, angústia. Vem serenizar nossa mente e nosso coração. Coloca-nos, Jesus, na sintonia da Tua palavra, na sintonia da Tua voz, na sintonia do Teu coração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 11, versículo do 28 até o 30. Mais uma vez eu digo, tenha certeza que essa palavra vai ser a resposta de Deus para a sua vida, em muita coisa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. É Jesus falando. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha a promessa de Deus. Se nós fôssemos olhar aqui, amado filho, amada filha, nessa palavra, encontrando as promessas de Deus, como o Padre Jonas nos ensina, nós já identificaríamos algumas. Eu vos darei descanso. Você precisa de descanso hoje? Essa palavra é para quem está cansado. Você está cansado, cansada? Cansado na mente? Cansado nas emoções? Pela frustração, pela decepção, pela traição? Cansado no físico? Essa jornada de trabalho cada vez mais exigente, né? Tanta coisa para fazer, a gente não tem mais tempo de nada. Você está cansado, cansada? Tem uma promessa de Jesus aqui para você. É você mesmo, você, que acordou nessa manhã já cansado. Você acordou pensando, meu Deus, eu dormi a noite inteira e acordei, parece que mais cansado, né? Ou cansado, tão cansado quanto ontem à noite. Jesus está dizendo, eu vos darei descanso. A palavra dele. E outra promessa, e encontrarei descanso para vós. Final do versículo 29. O fato é, independente de quais sejam as suas formas de cansaço, de desgaste, de abatimento, de desânimo, de desmotivação, Jesus quer e pode te dar descanso. Jesus quer e pode te aliviar, porque outras traduções trazem como, e eu vos aliviarei, né? Tem muitos momentos nos quais o que mais a gente precisa é de um alívio, é ou não é? As coisas vão pesando, né? As cobranças, às vezes o relacionamento vai ficando pesado, o casamento, por causa da rotina, é cobrança, é conta para pagar, não tem mais conversa, não tem mais namoro, não tem mais intimidade, é só problema com o filho. A gente precisa de alívio. O seu trabalho está tão exigente. Às vezes você dorme, a sua cabeça não para pensando nas coisas para resolver. A gente precisa de um alívio. Você precisa de um alívio. Hoje é o primeiro dia da semana e talvez você já está se sentindo como se fosse a sexta, precisando de alívio. Mas a boa notícia é que Jesus quer e pode te aliviar e te dar descanso. Ponto. Essa é a introdução. Agora vamos entender o que a gente precisa fazer para isso acontecer. O que depende de nós esse processo? Em que depende de nós? Você está entendendo? Vamos analisar parte por parte desse versículo, porque veja bem, Jesus começa dizendo, venha a mim. E essa palavra venha a mim no português, ela não tem o sentido com o qual ela foi escrita e com o qual Jesus disse. Porque venha, do jeito como foi escrito no Novo Testamento, é a palavra grega deute. Deute significava não só, vem aqui, chega aqui. Não. Era uma exortação.
Era como se fosse uma ordem, né? Vem aqui. Era como o general falava para o soldado. Era com esse termo, deu-te. Tipo assim, se apresenta aqui agora. Vem aqui agora. O general não está pedindo assim, por favor, se você tiver vontade, vem aqui. Ele está exortando, está dando uma ordem, vem aqui. Então Jesus hoje, ele está nos dando essa ordem, vem a mim. Venha até mim. Sobretudo você que está cansado, e você que acha que não está cansado, cuidado, talvez você tenha um cansaço espiritual do pecado. Nada nos cansa mais, eu dizia na sexta e repito, do que o pecado, do que uma vida em pecado mortal, em inimizade com Deus. Jesus está dando essa ordem, venha a mim. É o modo auristo do grego antigo, né? No imperativo, deu-te, venha a mim. Primeira coisa. E depois Jesus diz, olha, para que você vem a mim? Vem a mim que você está cansado, você está oprimido, e eu vos darei descanso. Mas o que é preciso fazer para a gente alcançar esse encontro de Jesus, esse descanso que Jesus quer nos dar? Olha o que ele diz, no versículo 29, né? Sede discípulos meus, ou em outras traduções, aprendei de mim. Para você ter descanso, para você encontrar alívio, você tem que aprender de Jesus. É a palavra do grego mateté, né? Que vem do matetés, que era o discípulo, né? Ou seja, seja discípulo, aprenda de mim. E essa palavra matetés queria dizer o seguinte: aprender profundamente através do estudo e da prática, adquirir o hábito de perceber, entender, notar. Então, ou seja, aprenda de mim, seja discípulo meu, mas atentamente, note, perceba, adquira o hábito de me seguir, adquira o hábito de ser como eu, porque aí você vai encontrar descanso. E aí vem a próxima palavra que é fantástica, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Tem gente que não sabe, né? Eu tenho certeza. Jugo era em alguns lugares no Brasil, chamado de canga também, era uma peça de madeira que o escravo usava assim no pescoço e na mão, assim, né? Prendia o seu pescoço, encaixava no pescoço e nas mãos. Quando se perdia a guerra, por exemplo, quando os israelitas foram sitiados pelos babilônios e foram levados para o exílio, os homens, sobretudo, que podiam lutar, eles levavam essa canga, né? Esse jugo, né? Que os prendia. Por exemplo, antigamente não se tinha trator, então como se arava a terra? Juntavam-se 2 bois ou 2 cavalos, colocavam um jugo no pescoço, juntando os 2 bois, e eles iam para frente arando a terra, né? Então, quando Jesus fala, assumir o meu jugo, ele está dizendo o seguinte, o jugo era uma metáfora de escravidão, ou seja, claro, escravidão nesse sentido espiritual é outra coisa, ou seja, esteja totalmente ligado a mim. Porque jugo tem a ver com compromisso. Da palavra jugo vem a palavra cônjuge. Vocês que são casados, sabe o que significa cônjuge? A palavra cônjuge vem do latim, conjux iugis, quer dizer assim, aqueles que vivem sob o mesmo jugo, que assumiram o mesmo jugo, que estão ligados na mesma missão, não é? Jesus está te chamando ao matrimônio com ele, espiritual, né? A ser cônjuge dele, a assumir o jugo dele, a estar ligado a ele com o mesmo jugo. Zigos, do grego, queria dizer isso, né? Então, quando Jesus fala, aprendei de mim, ele está falando, olha, assuma um compromisso comigo. Porque o casamento é um compromisso. Assuma o compromisso comigo. Porque se você aprender de mim atentamente, adquirindo o hábito de, prestando atenção, notando, e assumir um compromisso comigo, você vai ter descanso. Não é? Depois ele continua, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja bem que ele estava falando com os judeus que estavam acostumados a carregar o peso da lei, os 613 prescrições. Jesus está falando, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vem, siga-me, assuma esse compromisso comigo, assuma esse jugo comigo, né? Esse compromisso vital. E depois Jesus diz, porque eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vós. Qual que é o jugo de Jesus? O que a gente tem que fazer para aprender de Jesus? O jugo de Jesus é o jugo da mansidão e da humildade. Da humildade e da mansidão. Em outras palavras, Jesus está dizendo, a humildade e a mansidão te descansam quando você as assume como um jeito de viver. Para o mundo, ser manso e humilde é ser tolo. Mas Jesus está dizendo, quem me segue e é manso e humilde como eu, vai encontrar um descanso profundo para suas almas, para sua alma, né?
O jugo de Jesus é o jugo da mansidão e da humildade. Humildade do grego tapeinos, queria dizer um monte rebaixado, né, que foi abaixado. Quem é o humilde? É aquele que se deixa rebaixar por Deus no seu orgulho, no seu amor próprio desordenado, como dizia Santo Afonso, no seu apego às próprias ideias. O humilde, ele se deixa formar. Só o humilde agrada a Deus. Quem não é humilde não consegue agradar a Deus, porque é Deus de si mesmo. Só a humildade nos faz abaixarmos-nos para deixar Deus construir o seu caminho dentro de nós. Tapei-nos, rebaixar os montes elevados, né? E o manso praus, do grego, que queria dizer aquele que não se irrita facilmente, aquele que não vai se irar exageradamente, né? Veja bem, pode parecer estranho, mas você vai descansar na mansidão e na humildade. É aí que você vai descansar. Vou começar falando da mansidão. O que é ser manso, gente? Ser manso, como o sentido do grego quer dizer, praus, né? É não ser rápido para a cólera, né? É ser lento para a cólera, né? É uma virtude. É você não infartar quando as coisas não saem do jeito que você quer. É você não infartar quando as pessoas não seguem as suas ideias. É você tratar com mansidão. É o evangelho de ontem, né? A parábola do joio e do trigo é a que mais revela, no meu ponto de vista, o jeito de Deus agir. Deus não segue a lógica desse mundo impaciente, agitado, sempre com pressa e irritado. Deus segue a sua própria lógica, que é a lógica da mansidão, da paciência. É o ritmo da natureza. Deus não se apressa em arrancar o joio que está prejudicando. Não, deixa crescer. Talvez no meio desse tempo ele queira se tornar trigo. Deixa crescer, vamos adubar mais um pouquinho. Aí lá no final, né? É assim, quando Deus quer exaltar um profeta, uma pessoa, por exemplo, Davi, Deus queria exaltá-lo, ele foi ungido lá no meio da pastagem, sem ninguém ver. Deus já fez dele o rei de Israel ali, mas demorou uns 30 anos para ele chegar ao reinado, 20 e poucos anos. E quando Deus quer destituir alguém, também é assim, que não está correspondendo, é aos pouquinhos. Deus não arranca de uma vez. Deus não é desumano no seu processo, né? Ele sabe ser manso. E quando você é manso, você espera o tempo de Deus para as coisas. Porque veja bem, quanto nos desgasta e nos cansa a impulsividade, que quer resolver tudo na hora. O quanto não nos cansa e nos desgasta a raiva, o querer levar tudo a ferro e fogo. É ou não é verdade? Quando a gente está com raiva e quer levar tudo a ferro e fogo, gente, isso nos cansa, sabe? Isso arranca de nós uma energia tremenda. Agora a mansidão, ela nos descansa, porque ela nos faz confiar mais em Deus do que na gente mesmo. O manso entende que não é ele que vai resolver os principais problemas, né? Eu lembro que eu conheci um bispo uma vez. Gente, o senhor bispo, por exemplo, ele lida com muito problema. Problema dos padres, problema da diocese, problema de pessoas que largam a fé, padres que deixam o ministério. Me chamou tanta atenção nesse bispo, já era um senhor, o olhar de esperança dele para tudo. Ele enfrentando problemas difíceis, ele dizendo, não, essa diocese antes de ser minha é de Deus. Eu estou fazendo o meu melhor, mas está tudo na mão de Deus. Me chamou a atenção isso, porque às vezes a gente se descabela, a gente se torna ansioso demais, né? O que eu escrevi aqui no livro, A Libertação da Mente Ansiosa, né? Porque a gente quer controlar demais as coisas. E às vezes a nossa mente ela é ingrata, ela faz a gente aumentar o tamanho dos monstros que a gente está vendo. Ou às vezes ela faz a gente ver em um mosquitinho um monstro, né? Às vezes é um vagalume andando lá de madrugada na sua cozinha e você está vendo um fantasma, né? Porque a nossa mente é assim. Mas quando você entende, não, eu vou ser manso e deixar Deus fazer, eu vou deixar Deus resolver, eu vou deixar Deus agir, tirar quem Ele quiser tirar, fazer o que Ele quiser fazer. A nós basta sermos fiéis e esperarmos nele. A mansidão te descansa. Você que acordou hoje com esse senso de justiça aguçado e coisas que você precisaria resolver humanamente falando, Deus está te pedindo hoje, step back, né? Dá um passinho para trás, espera, calma, reza mais, não queira resolver já tudo, espera, as coisas vão vir à luz, Deus vai trazer à luz o que precisa vir à luz, né? Calma.
E depois Jesus fala que a humildade é o manso, é o jugo suave e nos descansa. Gente, a humildade nos descansa. E o que é ser humilde, gente? Ser humilde é viver aquela bem-aventurança, ser pobre de espírito. Quem não é humilde não pode ser pobre de espírito, e quem é pobre de espírito é humilde. O pobre de espírito é alguém humilde que confia em Deus. E qual é a consequência direta da confiança? O descanso. Quem confia, descansa. Quem não confia se agita, se hipercarrega, nem se sobrecarrega, né? O humilde é pobre de espírito. E o que é pobreza de espírito? O que é essa bem-aventurança que Jesus disse? Ser pobre de espírito, ali o termo foi pitokoi do grego, queria dizer mendigo, né? Quem é o pobre de espírito? É o mendigo. É aquele que, assim como o mendigo sabe que precisa de uma doação de almoço, de comida, todo dia para sobreviver, é aquele que sabe que depende de Deus para tudo, que precisa de Deus para respirar, que precisa de Deus para viver. Mendigo, ser pobre de espírito é reconhecer que você tem necessidade de Deus para viver e respirar. Ser pobre de espírito é reconhecer que tudo vem de Deus, que a sua riqueza está em Deus e não em si mesmo. O pobre de espírito é aquele que recebe a vida e tudo mais como um dom, né? Como uma consequência do amor perfeito de Deus que nos dá a existência. Quem não é pobre de espírito é aquela pessoa que age como se estivesse num balcão de reclamação na vida, sempre exigindo os próprios direitos. Não, eu tenho que ter isso. Não, Deus não me deu aquilo. Onde já se viu, meu vizinho tem um carro do ano e eu não tenho. Esse é o oposto da pobreza de espírito que é gerada pela humildade que Jesus está falando. O pobre de espírito, ele reconhece que tudo é dom. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Obrigado porque eu podia não estar vivo. Obrigado, Senhor, porque eu podia não ser padre. Na Canção Nova tem tantas pessoas melhores do que eu que começaram a caminhada comigo. Ser padre, estar aqui hoje é um dom. Estar aqui tocando, no caso do Sapo, cantando, no caso do Orlando, apresentando, estar aqui com a Val, onde ela está, é tudo um dom, não é um direito. O problema é quando a gente começa a achar que tudo é direito. A minha consagração não é um direito, é uma graça de Deus, né? E tem gente que começa a achar que tem muito direito porque começa a enumerar os próprios merecimentos. Eu sou bom nisso. Eu fiz aquilo. Eu me esforcei para aquilo outro. Cuidado. Santo Agostinho dizia que quem enumera os próprios merecimentos, enumera as próprias dívidas, porque tudo vem de Deus, tudo é dom dele. Cuidado, você está enumerando seus merecimentos, o seu anjinho só está anotando. No dia do juízo ele vai falar, tudo isso aqui que você enumerou, você recebeu de graça. E o que você fez render? Você se tornou melhor, mais humilde por causa disso? Quem enumera os próprios merecimentos, enumera as próprias dívidas, dizia Santo Agostinho, porque tudo é graça de Deus. Eu sou inteligente. Por que você é inteligente? Porque Deus te deu a graça. Deus te deu o dom. Você podia ter nascido com um problema anencéfalo, você podia ter nascido com uma disfunção cognitiva que atingiria a sua aprendizagem, que você não. Tem gente que não retém conteúdo. Tem pessoas que estudavam comigo, tadinho, um irmão, que ele ouvia 4 vezes o mesmo conteúdo na prova, ele não lembrava. Para línguas ele tinha muita dificuldade, porque para aprender línguas você tem que ter uma boa memória. Então quem tem uma memória melhor ali, se tirasse sarro dele, ia estar tirando sarro, ia estar cavando, né, o próprio buraco, porque isso é um dom que você recebeu, não é uma virtude sua. O que você fez para merecer sua inteligência? O que você fez para merecer sua beleza? O que você fez para merecer? E mesmo se você fez para merecer e ganhou riqueza, mas se você não tivesse saúde, como muitos não têm, você não tinha ganhado. Se você não tivesse vivo, você não tinha ganhado. Então quem enumera os próprios merecimentos e dons, enumera as próprias dívidas, dizia Santo Agostinho. Quando eu li isso ontem, eu falei, olha, mexeu comigo, eu falei, é por aí. Então, ser humilde é ser pobre de espírito, né? É dizer consigo mesmo, eu poderia não existir, mas Deus me deu a graça de estar vivo, né? E sabe outro aspecto da humildade, que eu acho que é bem interessante, que nos descansa? Aquilo que Santo Afonso chamava de submissão do entendimento, ou humilhação do entendimento, né? Na Escola de Perfeição Cristã, a partir das páginas 110, Santo Afonso fala muito disso. O que é a submissão do entendimento, que é um fruto da humildade, ensinava Santo Afonso? É quando eu não entendo uma coisa, porque tem muita coisa que a gente não entende, ou não é verdade, né? Que acontece com você, né? Por que aconteceu isso, padre? Por que tal pessoa recebeu aquela promoção lá no serviço e eu não?
Por que tal pessoa é magra e eu não sou? Por que meu irmão ganha dinheiro mais do que eu e eu não ganho? Por que a minha irmã é mais bonita do que eu? Por que fulano casou e eu não, né? Mas dizia Santo Afonso que faz parte da humildade a submissão. Eu vou fazer um gesto aqui. A submissão do entendimento. Ou seja, diante da soberania de Deus, eu preciso humilhar e submeter o meu entendimento. Eu não entendo, mas Deus continua sendo Deus. E se Ele permitiu que acontecesse assim, tem uma razão, tem um porquê. A minha hora vai chegar. Mas o orgulhoso, ele não consegue submeter o entendimento. E quem não submete a razão, o entendimento, a soberania de Deus é orgulhoso, é rebelde, tem que se confessar. Esse é um pecado que pode levar para o inferno. Eu sei que é duro, com todo respeito à sua dor, com todo respeito ao seu sofrimento, com todo respeito aos seus dramas pessoais, que são singulares, né? Mas, filho, filha, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que traz, Deus sabe o que tira. Faz parte da humildade submeter o entendimento. E como Jó disse, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, né? É claro que isso é fruto de oração, é fruto de um crescimento espiritual, né? Você tem que estar unido a Deus, mas esse é o caminho do descanso. Porque quando você submete o seu entendimento, você descansa. Tudo bem, foi trágico a morte daquela pessoa. Eu não estou falando que sempre é vontade de Deus, né? Às vezes o seu marido foi um cafajeste, escolheu ir embora, né? Com uma mulher 20 anos mais nova, não é que Deus quis. Deus respeitou a liberdade, o livre-arbítrio dele, mas o plano de Deus para ele não era esse. O plano de Deus para o seu vizinho, para aquele homem, não era matar o seu filho, né? Mas mesmo diante daquilo que acontece, que não é plano de Deus, a gente tem que confiar em Deus, né? E entender que Ele é soberano. E aí, submeter o entendimento. Submeter o entendimento. E qual é o principal meio para submeter o entendimento? Dizia Santo Afonso. A oração. Quem não reza, não chega nesse lugar de mansidão e humildade onde tem descanso. Porque não consegue simplesmente, né? Quem não reza, não entra nesse compromisso com o Senhor, né? Porque como é que você vai ter compromisso com alguém com o qual você não fala, né? Com o qual você não conversa, né? É preciso viver a oração constante. Porque a oração nos leva nesse lugar de humildade. A oração nos leva nesse lugar de mansidão. A oração nos ajuda a submeter o entendimento. Eu sei que mais uma vez eu repito, é difícil o que você está vivendo talvez. Por que você ficou viúva, né? Por que você ficou viúvo? Por que aquela porta se fechou? Por que, padre? Às vezes o que mais desgasta a gente é a não aceitação da realidade, né? É claro, a gente é humano, faz parte. Por que aquela traição? Ele não podia ter feito isso comigo. E todo dia ainda tem que olhar para ele, para ela. Por que o meu filho morreu? Por que isso aconteceu? Reze isso. E peça ao Senhor a graça da submissão do entendimento. Porque a maior guerra a gente vive é na mente. É aí que o inimigo quer nos desestruturar e nos afastar da mansidão, da humildade, do jugo de Deus, do compromisso com Cristo. E como ele faz isso? Mentindo. A principal arma do demônio é a mentira, é a falácia. É o argumento falso. A gente vê isso em sistemas de ideologias, né? O alicerce é falso, a construção do pensamento é falso, a indução e a dedução são falsas, né? Mas o inimigo usa isso para nos amarrar. Então, na sua mente, muitas vezes tem uma guerra acontecendo, né? Não, Deus não me ama, por isso que isso aconteceu. É o que diz a voz do mal. Deus não me ama, eu não sou bom o bastante, eu não sou bonito o bastante, eu não sou especial o bastante. Basta, é mentira isso, filho, filha. Deus te ama e você é escolhido sim, mas as almas escolhidas também passam pela purificação. As almas escolhidas, afinal, aliás,
Dizia São Padre Pio que um sinal de predileção de Deus sobre uma alma é a cruz que ela carrega. Aos seus amigos, Jesus lhes dá a graça de participarem da sua redenção, assumindo uma parte no sacrifício redentor. Então a sua cruz não veio para te destruir, ela veio para te salvar. Carrega essa cruz, abraça essa cruz. Ela é importante para o seu processo de crescimento humano, profissional e, sobretudo, espiritual. Sem cruz não há salvação. Carregue a cruz de negar a si mesmo todos os dias, a cruz de lutar pela santidade, dizer não às sugestões do mal, do pecado. Só os humildes carregam a cruz, só os humildes submetem o entendimento, só os humildes se deixam conduzir, só os humildes vencem o amor próprio desordenado, só os humildes conseguem descansar, porque quando você é humilde e manso, você consegue reconhecer que tem alguém maior cuidando de você, né? Que tem alguém maior cuidando de você. É como aquela história simples, mas que ilustra bem isso. Tinha uma pessoa que tinha uma menininha, acho que de uns 2 anos e meio ali, 3 anos, e a menina ficava sempre brincando, o pai no escritório trabalhando, tinha um corredorzinho que ia chegava até a sala dos brinquedos, né? E a criança ficava sempre ali brincando, sempre olhando para o pai, brincando, olhando para o pai, brincando, olhando para o pai. Que a menininha tinha muito medo de ficar sozinha, né? Muito, não gostava. Ficar assim, sem ninguém olhando. É normal criança, né? Que é sempre a atenção dos pais, né? Os pais aqui que o digam. E esse rapaz trabalhando em reuniões e tanta coisa ali pela internet, muita gente trabalha hoje em casa, né? Pela internet. E diz que num determinado momento, veio um vento muito forte e trancou a porta onde a menininha estava. E era um quarto não muito grande, o quarto dos brinquedinhos ali, né? Janela fechada, tudo sufocado. Só que o pai não viu, por causa do trabalho, reuniões, tal. Estava com fone por causa da reunião, né? E trancou. Isso era por volta de 1h ali após o almoço. Diz que deu 4h, quase 4, o pai foi perceber que a menina estava trancada. Como ele estava com fone, nossa, a esposa estava fora, né? Ele já começou a se sentir culpado, falando, meu Deus, minha filha deve ter chorado, esperneado, sofrido, gritado, e eu aqui, deixando a menina sofrer ali, com o fone no ouvido, não vi, né? Que maldade, né? Se a minha esposa souber, ela me arranca a orelha. De repente o pai já deixou o fone e foi lá abrir a porta para ver, né? Como que estava a menina. Ele já imaginou que a menina estava toda, né, destruída. E a menininha estava quietinha num canto, brincando, serena. Abriu a porta, olhou para ele e continuou brincando. Aí ele levou um susto e falou, mas filha, você chorou muito porque a porta trancou? Você ficou desesperada? A maçaneta você não consegue alcançar, né, filha? Ela falou, não, pai, eu estava brincando. Fiquei aqui brincando. Ele, mas por que você não se desesperou? Não, porque eu tinha certeza que o papai estava ali. Eu não alcanço a maçaneta, mas o papai alcança. É assim que acontece na minha, na sua, na nossa vida. A porta fechou. A janela está fechada, está sufocante, padre. Eu não consigo entender essa situação. Meu Deus, que desespero. Calma, ei. Respira fundo. O seu pai está logo ali, está de olho. Você não alcança a maçaneta, mas ele alcança. Fica tranquilo. Para que se perturbar? Para que se agitar? Para que se impor um fardo que você não pode carregar? Veja bem, faça como essa menininha. Continue brincando. Continue fazendo o que você tem que fazer. Continue em paz. Brincando. Porque o pai vai vir e vai abrir a maçaneta, a porta na hora certa. E veja bem, a sua vida é um fardo que você não pode carregar sozinho. A sua família é um fardo que você não pode carregar sozinho. Os seus filhos, o seu sacerdócio, você irmão padre, seu ministério não é um fardo que você pode carregar sozinho. É isso que Jesus está dizendo, vem, assume o meu jugo, vamos colocar essa madeira entre nós dois, nós vamos estar presos, pescoço, mão. E vamos levar isso juntos. Para de querer carregar o peso do mundo sozinho, sozinha, não dá, você já viu que não dá. Ele está te dizendo, vem, Deute, vem aqui agora. Vamos fazer esse compromisso. Assuma o meu jugo. Assuma o meu fardo. Porque, mais uma vez, eu repito,
O seu problema de hoje não é um fardo que você possa carregar sozinho. A sua vida não é um fardo que você possa carregar sozinho. Na verdade, você não foi feito para carregar tudo isso sozinho. Esse peso que está te esmagando, que está te sufocando. Você não foi feita para carregar esse peso só. Jesus está dizendo, assuma a mansidão e a humildade, confia em mim. E por que ele está dizendo que o jugo dele é da mansidão e da humildade? Porque quem não é manso e humilde não consegue confiar, não consegue assumir o mesmo jugo que ele, não consegue aprender, não consegue deixar ele conduzir. Termino mais uma vez, reinvocando aqui a metáfora. Fechou a porta do quarto, você está trancado, não alcança a maçaneta. Papai está ali. Por isso que Jesus nos fala para olhar para as crianças. Para elas, as coisas são simples. Ai, mas eu posso ficar aqui, eu posso morrer de fome se fosse algum desesperado adulto, não é igual nós. Meu Deus do céu, vai entrar um bicho, eu vou ficar sozinho, vai acabar o ar. Tem gente que é fértil para pensar de tragédia, né? Ela simplesmente, não, papai está ali, eu vou continuar brincando. Enquanto o mundo parece estar caindo, continue brincando, continue fazendo o que você tem que fazer todo dia. Papai está ali, ele está olhando, confia, seja manso e humilde para deixá-lo conduzir, não queira resolver tudo por você mesmo, Vem Espírito Santo sobre nós, dá-nos a graça de entender essa palavra, dá-nos a graça de internalizar essa palavra, dá-nos a graça de deixar esse conteúdo entrar em nós, e faça com que nós transformemos isso em prática, Espírito Santo. Vem retirar de nós a ausência de mansidão, de humildade, o orgulho, a ira, o nervosismo, a prepotência. Quantas pessoas irritadas acompanhando a gente, Espírito Santo. Quantas pessoas iradas, achando que tem que resolver tudo na pancada, orgulhosas, que querem impor em tudo a sua visão, seus desejos, seus gostos. Vem, Espírito Santo, desarmar esses corações. Vem nos acalmar, Espírito Santo. Vem nos acalmar. Nós temos fome e sede de Ti, vem e nos batiza. O Senhor está tocando, como eu já proclamei, muitas pessoas que estavam irritadas e agitadas profundamente. O Senhor também está tirando a agitação de muitas mentes. O Senhor também está tocando pessoas que estão vivendo problemas sérios, problemas intensos. Essa metáfora do quarto da menininha falou muito com você. A porta está fechada, mas Deus está vendo. Ele vai abrir, continua brincando, fazendo o que você tem que fazer. E o Senhor está despertando nessa manhã muitas pessoas para a oração. Você precisa rezar, filho. Você precisa rezar. A oração precisa ter uma parte fixa no seu programa diário, no seu cronograma diário. Você precisa visitar o Santíssimo Sacramento. Você precisa rezar o terço ou o rosário. Você precisa estar na presença de Deus. Eu assisto sorrindo. Isso não é oração. Isso é receber um conteúdo. Oração é o que você faz para com Deus, é a sua intimidade para com Ele. Não é só assistir o Sorrindo para a Vida. Vá visitar o sacrário, fique diante do Santíssimo. Nesse momento, Deus te convida a dar o passo a Ele. Muita gente, eu já fiz muito isso. No meu cansaço da alma, eu falava, Jesus me dá um sinal, Senhor me dá um sinal, porque aí eu dou o passo. Deus quer o seu passo, Deus quer o seu regresso. Deus quer a sua atitude, a sua decisão. Muitas vezes é o passo de uma ligação. Quando a gente liga no telefone de alguém, você pode ver que há exclusividade ali no telefone, trava todos os aplicativos, você tem que atender aquela ligação, é a pessoa que está ligando. Nenhum outro aplicativo funciona. Deus quer essa exclusividade. Não é ligar pelo aplicativo, é ligar no número do telefone, no número, na identidade daquela ligação. Deus quer o passo de uma ligação. E você pode fazer isso agora, buscando a Ele, mesmo no cansaço da sua alma. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho
em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido, este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei.